Prontinho, Dani. Tá gravando, agora é com você. Então, boa noite de novo. Vi que entrou, né, mais alguém. É, Estive lá na primeira aula falando sobre estresse, e inclusive eu trouxe, né, um ponto para recapitular um pouquinho da aula passada, porque, como a gente falou, tem um link, né, com essa aula de hoje. Enquanto eu estava produzindo material, eu percebi que falar de estresse, não que seja algo simples, mas foi um material muito mais enxuto, que a gente conseguia trazer, né, uma percepção da prática, e aí a gente foi discutindo mais em relação a isso na prática. Né? Inclusive, quero, né, até saber aí de você, Angélica, ou de qualquer uma das meninas também, se teve ali alguma das atividades que deu essa regulada na curva de estresse aí, daquilo que a gente estava pensando, né, como possibilidade que está acessível para a gente no nosso dia a dia. E para falar de ansiedade, não tem como não passar por uma perspectiva mesmo para que exista uma psicoeducação, um entendimento mesmo, né, de como é que funciona a ansiedade. Porque, na verdade, Angélica, o que acontece? Hoje a gente está com o termo ansiedade muito difundido. Então, todo mundo entende muito sobre ansiedade, né? Então, todo mundo está sentindo, todo mundo entende muito e todo mundo fala muito com muita propriedade, de novo, entre muitas aspas. E, na verdade, no frigir dos ovos, eu escuto muita coisa distorcida sobre a ideia de ansiedade, do que é mesmo, de como que funciona. Então, ter essa clareza, e é um dos pontos no processo terapêutico, é uma das coisas primordiais, que é a psicoeducação, que é que o paciente saiba, reconheça, entenda como é que funciona, porque só assim ele vai conseguir se regular. E aí eu tentei trazer, né, dentro do viés da alimentação, que eu acho que é o que, né, vai agregar muito aqui para as meninas do grupo, e é muito importante ter essa leitura e percepção, às vezes, de muitas crenças. Então, no decorrer da apresentação, vocês vão entender aí. Né? Essa primeira, né, capa aí é de apresentação, né, como tem aí, eu sou terapeuta cognitivo comportamental, sou especialista em saúde mental e atenção básica pela Faculdade Baiana, né, faço atendimentos hoje somente online, e é uma possibilidade de enxergar e de ter essa percepção da saúde mental de uma forma difundida, e isso é uma coisa que me encanta muito. Então, participar de um grupo onde o foco é emagrecimento, mas que a gente está olhando e falando sobre saúde mental, já é uma coisa que me deixa muito feliz também, tá? Então, deixa eu passar aqui para a gente... Ai, entrei no slide do estresse. Aqui. Então, só para recapitular, né, na aula passada, nós falamos sobre o estresse e né, a função dele, né, do nosso dia a dia, que está vinculada ao desempenho, na tomada de decisões, essa questão que vai diferenciar esse estresse que produz uma disfuncionalidade de um estresse funcional que traz esse desempenho, essa tomada de decisões, é mesmo os níveis desse estresse, né? E está muito relacionado ao que a gente falou do ambiente e também de um ambiente cognitivo, que são as nossas preocupações, que é hoje onde a gente foca mais nessa aula sobre ansiedade. Porque muitas vezes o que está produzindo o estresse não é nem o ambiente em si, não é nem o que tem presente ali no ambiente, mas é no campo das preocupações, de como eu penso, como eu antecipo algumas situações e como eu produzo tudo isso que vai gerar esse nível de estresse muito alto. Né? Isso pode acarretar em desfechos de comportamentos e estilo de vida que causam saúde, né, ruins aí. Os estudos apontam que está diretamente relacionada ao estresse o aumento do uso de álcool e outras drogas, trazendo uma ativação mesmo do sistema de recompensas para regular emoções desagradáveis, a busca pelo alívio. Então, foi aquilo que a gente falou. É uma busca pelo alívio, porque os níveis de estresse, ele estando muito alto, o corpo, eu costumo dizer que o corpo ele é muito sábio, né? O corpo, ele é perfeito. Nós que somos imperfeitos, morando dentro dessa máquina perfeita que é o corpo. Então, o corpo vai achar o jeito dele, né? Então, assim, ele vai entender se essa curva de estresse está muito alta.
Então, a gente precisa de alguma coisa para buscar esse alívio. Muitas vezes, essa busca por alívio, ela é disfuncional, com álcool, outras drogas, a própria comida, né? E outras questões que podem entrar aí, que a gente falou na aula de estresse. E como eu trouxe, né, uma forma desadaptativa de lidar com o estresse. E aí a gente pensou em atividades para diminuir essa curva, inclusive, né, foi o que eu perguntei aí, teve algo, conseguiu, Angélica, aí algo aí para acrescentar aí para diminuir essa curva de estresse? Não te ouço. Liguei o microfone. Bom, como eu tinha falado, você tinha perguntado, e eu falei para você, Dani, meu sono é péssimo, meu sono é horroroso. E aí você deixou essa pulguinha. Então, assim, hoje eu tenho modulado muito mais o meu sono. Então, eu tenho feito uso da higiene do sono, né? Então, sabonetinho de lavanda, né? O banho, tentar fazer um banho morno antes de dormir. Voltei a utilizar a melatonina, né? Que eu tinha parado de usar, mesmo que uma dosezinha bem mínima mesmo, e o magnésio, né, que eu sei da importância dele para o relaxamento, né, e eu também estava até estragado lá dentro de casa, já estava todo oxidado. Então, assim, Sim. e tentei ao máximo, não, pronto, peraí, uma outra coisa, Dani, eu não durmo mais com o celular debaixo do travesseiro. Agora, agora o celular, ele fica na mesinha lá da frente, carregando, dentro do quarto, mas ele dorme carregando, não dorme mais. Então, assim, foi o que eu consegui ver de mudança da nossa aula para cá. Melhorou, acho que melhorou uns 20, 30%, mas o meu sono é outro. Meu sono é outro, Sim. sabe? Não precisei fazer uso de alprazolam para dormir, nem nada. Já tem um bom tempo mesmo, sabe? Mas o celular longe de mim, de noite, foi o que eu consegui colocar em prática, viu? Ótimo. E uma coisa que ficou muito também da aula de estresse, que foi um ponto muito importante, que a gente vai entender aqui também, que é muito importante, né? Essa percepção do quanto que a gente faz pelo outro, do quanto a gente diminui o estresse do outro e não faz isso por a gente. E não olha com o mesmo carinho, com a mesma gentileza que a gente olha para as pessoas, principalmente nos colocando nessa posição feminina, do quanto nós fazemos isso e fazemos isso muito bem, inclusive pelas pessoas, pelos filhos, pelo marido, pelo namorado, pelo quem quer que seja, mas a gente não faz por a gente. Né? Então, ter essa percepção clara de que eu preciso diminuir aqui. Eu sei que o meu ambiente hoje ele é muito estressante por conta do trabalho, por conta da minha carga horária, por conta da minha correria, trânsito, o que eu preciso fazer? Então, eu sei que a minha rotina é assim. Então, o que eu posso produzir dentro dessa rotina? Eu me lembro de alguém falar, não sei exatamente quem, falar logo depois da aula, de ter essa percepção assim, eu nunca parei para perceber o quanto o meu momento do cafezinho me traz essa sensação de relaxamento. E é isso que a gente precisa produzir pela gente mesmo, né? Alguém mudou uma mensagem aqui? Ah, foi uma afirmação? Já esses conceitos que muitas vezes me chamavam, né, para pensar diferente da maioria, impor limites que não. É isso mesmo. Às vezes a gente se acha estranho, porque eu vou impor limites, eu vou pensar em mim, não vou pensar agora, não vou necessariamente pensar no outro, e isso é um ponto muito importante, porque às vezes a gente tem uma leitura, entende, vê isso como egoísmo. E, na verdade, não, eu costumo dizer que não existe doação se você não tiver o que doar. Então, se você está doando aquilo que você não tem, você está em desgaste. A verdade é essa, não é doação, é desgaste. Quando você se cuida, isso que muitas pessoas chamam de egoísmo, né? Quando você se cuida, na verdade, não é um egoísmo, na verdade, é doação. Por quê? Você tem de onde tirar para doar para o outro. A coisa, se a gente for para os objetos, para as coisas práticas, então, assim, como é que eu vou doar uma roupa se eu não tenho? Eu não tenho nem para vestir, como é que eu vou conseguir doar para alguém? Né? Então, quando a gente está falando dessa questão de limite, de cuidado consigo mesmo, passa pelo mesmo caminho. Então, isso é uma coisa muito importante. Então, só para recapitular um pouquinho, que essa foi a aula que a gente fez, né, sobre estresse, e hoje a gente vai falar sobre ansiedade. E é o grande bicho-papão, né? Eu acho muito comum isso. Eu trabalho, né, nessa vertente de trabalho
com atendimentos em relação à ansiedade. Eu falo que é a minha cachaça, né? Bebi dela e aí acabou. Eu não quis mais outra coisa. Tanto é que hoje eu tive dificuldade em deixar o slide mais sucinto, porque eu falei, mas isso é importante, precisa colocar. Mas é algo que, quando a gente começa a entender de uma forma mais eficiente mesmo, passa a não ser um vilão, passa a ser uma coisa que eu entendo como posso ali, de alguma forma, manejar. E é isso que a gente vai entender hoje, eu espero, né? E qualquer dúvida que tiver, gente, né, já vai sinalizando aí, que aí eu vou tirando essas dúvidas e a gente vai, de novo, sanando. A intenção é que você saia da aula sem dúvidas. Então, para a gente não deixar nada em aberto. Eu coloquei logo, né, a ideia de conceito, que eu acho que é importante para a gente conseguir se perceber, é conceitualizar, né, o que é mesmo, né, a ansiedade. E, na verdade, eu ficava pensando sobre ser uma emoção, né, importante, né, eu até coloquei assim, não deve ser considerada apenas normal, e sim essencial, a gente precisa dela, né, por mais medo que a gente tenha, por mais receio que a gente tenha, por mais incômodo que muitas vezes a ansiedade, a gente precisa dela e a gente vai entender por quê. É uma emoção derivada do medo, né? Então, assim, a gente tem emoções básicas, algumas emoções básicas, né? Felicidade, tristeza, raiva, nojo, medo, são emoções básicas. E aí a gente tem emoções que derivam dessas emoções, né? Então, a ansiedade é uma emoção derivada do medo. E sua definição é uma antecipação de um futuro perigo. Então, quando a gente antecipa uma situação, muitas vezes eu estava pensando sobre as situações que a gente faz de antecipação e que não necessariamente são de perigo. Por exemplo, vou fazer uma viagem que eu quero muito, estou desejando muito, eu sei que vai ser muito legal, que vai ser muito proveitoso, que eu vou relaxar, que vai ser legal. Ou seja, eu estou fazendo uma projeção, não é de perigo, mas eu estou antecipando. É a ansiedade também? É a ansiedade também. Só que essa ansiedade que eu experimento, ela pode até me trazer algum nível de desconforto. A barriga dói ali um pouquinho, eu fico um pouco mais agitada, posso trazer até um nível de desconforto, mas não é a ansiedade que vai me levar para o pronto-socorro, por exemplo. Essa não é. Né? A ansiedade que vai me levar para o pronto-socorro. A que vai me levar para o pronto-socorro, muitas vezes, é a que tem essa antecipação de um futuro perigo. Quando eu leio a ideia, eu percebo que tem uma ideia de perigo ali. Né? Eu trouxe ele porque foi um cara assim que marcou muito na história da saúde mental. Ele foi um psicólogo, esse Walter. Em 1915, ele entendeu o funcionamento da ansiedade. Ele foi o cara assim, ele sacou o negócio todo. Ele falou, isso aí nada mais é do que uma resposta de luta e fuga. Isso aí é o corpo tentando lutar ou fugir. E aí, a partir dessa percepção que ele teve, a coisa começou a desenrolar, a coisa começou a mudar, né, principalmente no meio dos estudos em relação à ansiedade, porque começou a entender que a gente tinha 3 dimensões muito importantes, né, já que ficou muito claro, é como se fosse assim, nossa, agora fica muito evidente por que tem esse tipo de sintoma. Agora fica muito evidente por que as pessoas se sentem assim. Porque de fato, é uma sensação do seu corpo estar lutando contra alguma coisa ou fugindo, né, de algo. E aí, essas 3 dimensões, né, que eu trouxe aqui para vocês, é que vão mesmo ser presentes, que vai ser presente em todos os momentos que a gente estiver com a ansiedade. Vou fazer ela aqui. A primeira delas, e é uma das mais incômodas, né, são as respostas fisiológicas. É como o nosso corpo sente quando esse nível de ansiedade, quando essa antecipação de uma ideia perigosa está vindo. Né? E aí, o que acontece? São emitidos pelo nosso sistema nervoso autônomo. Nosso sistema nervoso, quando eu digo que ele é autônomo, acho que é importante da gente entender. Coração, né? A gente não fala assim, bate mais forte. A gente não tem controle. Ele é autônomo. Ele vai funcionar porque ele tem que funcionar. Então, nosso sistema nervoso é assim. Por isso que muitas vezes as pessoas dizem assim, Dani, mas veio do nada. Eu não estava pensando em nada. Eu não tinha nenhuma situação. Por que às vezes vem assim? Quando a gente está falando de um nível de ansiedade que já como se eu pudesse trazer assim, como é uma ansiedade já instalada.
Ou seja, é uma informação já registrada, e aí o meu sistema autônomo vai fazer o quê? Ele vai mandar esses sintomas porque ele entende que ele precisa me proteger, porque já tem essa informação ali reservada. Eu não preciso necessariamente do que a gente vai chamar de gatilho, né? De ter um pensamento, de ter uma situação que me gera essa sensação de medo. Eu não preciso mais disso. E aí, quando o quadro já está assim, já é um quadro que tem uma necessidade maior em relação às vezes, uma avaliação psiquiátrica, um uso de medicação, quando for o caso, né? Então, ele é um sistema autônomo, mais especificamente do sistema, mais especificamente do simpático, que é exatamente responsável por essa preparação, que vai levar a batimentos cardíacos, dilatar a pupila, irrigar mais áreas específicas do corpo, ou seja, tira o sangue das extremidades e manda sangue para outras regiões do corpo. Muito comum, trapézio, panturrilhas, né? É muito comum. Por quê? Porque ele está preparando seu corpo para lutar ou para fugir. Então, ele precisa deixar outras áreas do corpo que vão enrijecer seu corpo e deixar isso mais forte para que você consiga lutar ou fugir. Formigamento, né, que dá muito por conta dessa questão da coceira, que dá muito por conta dessa circulação que muda. Seu nível de é uma coisa tão importante da gente entender. Perceba, é um sistema que começa a mudar como é que vai irrigar o corpo. Então, muda a irrigação sanguínea do corpo. Então, isso gera coceira, gera formigamento, gera manchas roxas pelo corpo, né? Então, isso pode acontecer. Tremor, né, nas extremidades, suor excessivo, são respostas fisiológicas, né? São comportamentos fisiológicos que vai gerando aí no nosso corpo. Então, só para a gente entender de novo, por que tem esses sintomas? Porque meu corpo está fazendo uma leitura de que ele precisa lutar ou fugir. E o meu corpo, quando ele precisa lutar ou fugir, vai desencadear essas sensações, esses sintomas físicos, né? Um exemplo que eu posso trazer, se você estiver em uma situação extremamente perigosa, vamos botar que você está passando em algum lugar e tem um tiroteio. Vão ser essas as sensações que vão desencadear, ou seja, é a ansiedade que vai poder fazer justamente isso, lutar ou fugir, que vai fazer a leitura de eu preciso sair daqui o mais rápido possível, porque tem perigo iminente aqui na minha frente. Então, todas essas sensações fisiológicas vão acontecer, né? Vai levar batimento cardíaco, você vai dilatar a pupila, vai irrigar outras áreas específicas do corpo, formigamento, coceira, tremor. Óbvio que cada pessoa vai apresentar de uma forma, né? Mas tudo isso vai ter, porque você tem um perigo, você está diante de um perigo e você precisa se regular, o corpo precisa se regular. Mas, Dani, não tem perigo nenhum. Eu estou na sala da minha casa. Tá, muitas vezes, de novo, esse perigo está lá na ideia. Ou você tem um pensamento, e, gente, às vezes esse pensamento, ele é tão... Vou passar aqui a segunda dimensão. Esse pensamento, ele é tão forte que ele é até você consegue até ver, é como se fosse até um filme, assim, você consegue até ver as coisas acontecendo do jeito que você está pensando, né? E é justamente essa segunda dimensão, que é os pensamentos, né? A gente tem a primeira dimensão, que é a questão fisiológica, as respostas fisiológicas que qualquer corpo vai trazer em relação a uma resposta de luta ou fuga, e a gente começou a entender que os pensamentos tinham uma relação, já que as pessoas, na maioria das vezes, começavam a relatar essas sensações fisiológicas, elas não estavam necessariamente em risco. Elas não estavam diante de uma situação arriscada. Muitas vezes elas estavam trabalhando, elas estavam andando de carro, elas estavam andando a pé em algum lugar, elas estavam conversando, inclusive, até com outras pessoas e começavam a sentir. Né? E aí começou a entender assim, mas por quê? Se não tem risco, se não tem que lutar nem fugir de nada ali naquela situação, por que tem essas sensações? Porque muitas vezes elas estão no campo dos pensamentos, né? Então, os pensamentos, eles são numerosos, né? Normalmente, em um quadro de ansiedade, os pensamentos, eles são numerosos. Eu costumo dizer que é como se eles fossem ondas. É uma atrás da outra, não para não. Os pensamentos, eles começam a te bombardear mesmo, de novo, lembra? Uma antecipação de um futuro perigo.
Normalmente, esses bombardeios é de uma antecipação de um futuro perigo. E aí, muitas vezes, é a ideia subestimada de capacidade. Um exemplo, né? É como se, por exemplo, eu estivesse pensando que ontem eu estivesse pensando que hoje eu ia ter a aula com vocês e começasse a desencadear vários sintomas ansiosos fisiológicos daquilo que a gente falou, porque na minha ideia, nos meus pensamentos, eu não era capaz de chegar até aqui para conversar com vocês, de trazer o tema, tendo também uma percepção assim de que e se der errado, e se ninguém gostar, e se as pessoas não me ouvirem, se não tiver ninguém na aula, enfim, todas essas ideias catastróficas, que vocês vão entender agora o que é, né? Elas vão gerando, porque o nosso cérebro, eu costumo dizer assim, não é o meu, graças a Deus, sozinho, né? Nem o sol de vocês. O nosso cérebro ele é um grande projetor de realidade. Aqui, do mesmo jeito que a gente está projetando em você, eu estou projetando daqui, e vocês estão enxergando daí, e estão conseguindo ver, nosso cérebro faz a mesma coisa. Ele projeta uma realidade. Então, quando a gente está pensando, o cérebro não sabe que a gente está só pensando, não. O cérebro entende que a gente está vivendo. Hoje teve uma situação engraçada lá no grupo. Falei, vou pegar isso aqui de exemplo. Alguém trouxe o exemplo, trouxe uma situação do doce e a pessoa descreveu o doce. E aí a outra disse assim, com essa descrição aqui, eu consegui sentir o cheiro, eu consegui sentir até o sabor do doce, né? E foi a mesma sensação que eu tive, porque tem uma relação afetiva, né, com o doce, de que minha avó fazia o doce, enfim. Então, tem uma relação afetiva, eu consegui sentir exatamente tudo aquilo que ela disse, né? É como se estivesse sentindo o sabor, a sensação do doce. O que é isso? Isso é o nosso cérebro fazendo essa projeção. Tinha doce? Tinha cheiro? Tinha situação? Não tinha doce nenhum perto de mim. Mas eu consegui sentir como se fosse. Entende? É exatamente isso que um pensamento, quando ele tem uma característica catastrófica, também. Não é só uma sensação boa. Eu costumo trazer muito, acho que a fruta que eu mais dou exemplo em atendimento é o tamarindo. Porque é assim, você olha para o tamarindo, eu pelo menos, né? Olho para o tamarindo no pé, aqui já travou. Eu tô aqui falando do tamarindo, minha boca saliva. É a fruta que eu mais trago exemplo, só para a gente entender quanto que, na projeção do nosso pensamento, o nosso corpo responde. Você tem uma resposta fisiológica, salivar é uma resposta fisiológica. Meu corpo entende o que é a salivação, né? E essa sugestão pode até trazer mais que eu. É uma defesa para lidar com aquilo que está extremamente ácido. Então, se eu tenho um pensamento sobre algo e isso, o nosso cérebro vai fazer isso, que ele já deu significado para todas essas coisas, por que eu senti o cheiro, o sabor do doce? Porque eu já tive a experiência com aquilo. E aí vai me dar a resposta adequada com aquilo, né? Da mesma forma. Então, quando a gente está falando de situações catastróficas, a gente fica com a ideia subestimada de capacidade. A gente tem uma ideia de que a gente não vai conseguir lidar com aquilo, de que aquilo vai ser perigoso demais, de que aquilo vai ser terrível, ruim. Então, eu não tenho capacidade suficiente para lidar com aquilo. E aí eu trouxe exemplos, incluindo a alimentação, de situações catastróficas, né, de pensamentos catastróficos. Eu trouxe o doce, claro. Era outra coisa, era bolo, mas eu falei, eu vou mudar pelo doce, porque vai ficar mais fácil. Se eu comer uma colher do doce de leite, eu vou engordar instantaneamente e nunca mais vou conseguir emagrecer. É um pensamento catastrófico. Por que é catastrófico? Porque não tem a realidade aí. Não tem. E isso é o que gera o medo. E aí a relação, que a Angélica pode até falar melhor disso, que é a relação com a comida. Gera o medo de comer. Né? E o que pode, e aí isso aí cabe outra aula, que é gerar compulsão, que pode gerar transtornos alimentares, como a bulimia, a anorexia, né? A produção de comportamentos compensatórios, como o vômito, né? Pode trazer várias questões. Então, por isso que a gente precisa entender que
a alimentação, né, o nosso comportamento alimentar tem tudo a ver com a forma que a gente tem e relaciona as nossas crenças. Né? E tem um outro pensamento catastrófico, né? Se eu comer a mais nessa refeição, vou perder totalmente o controle e acabar comendo tudo pela frente. E aí, vamos lá. Tem aí duas crenças desadaptativas, né? Primeiro, é melhor que eu me prepare sempre para o pior. E a gente, como é que a gente constrói crenças? É uma coisa bem importante de entender também. Todos as nossas experiências da vida, todas as pessoas que já passaram pela nossa vida, todas as situações que a gente tem na nossa vida, conseguem produzir as nossas crenças. E a gente está produzindo e reproduzindo elas até a gente morrer. Do dia que a gente nasce até a gente morrer. Né? Então, essas crenças, muitas vezes, elas não servem mais. Mas uma crença, ela não é instalada, digamos assim, para não ser funcional. A função de uma crença é gerar previsibilidade mesmo. A função de uma crença é isso, gerar previsibilidade. Por que a gente precisa dessa previsibilidade? Vou te dar outro exemplo. Se quem dirige aí, por exemplo, quem dirige, se todas as vezes que você pegar o carro, você tivesse que ter o mesmo aprendizado de lá da primeira vez, de ter que saber onde é que fica o acelerador, o freio, o volante, de saber como é que passa a marcha, se todas as vezes, todas, 100% das vezes, você tivesse que fazer isso, seu corpo ia ter um gasto energético tão grande, e isso ia gerar um desgaste tão grande em você, que você não ia dar conta. Então, imagine, quando a gente está aprendendo uma coisa, a gente tem um desgaste maior. Depois a gente faz, como a gente fala, com os pés nas costas. Por quê? Porque isso já gerou previsibilidade. Isso é importante para a gente demais. A gente precisa disso. Só que, como a gente não aprende só coisas boas, a gente também aprende coisas que não funcionam mais. Então, talvez lá atrás, em algum momento da minha vida, né, de repente, pelo cenário que eu vivi, ou pelos os exemplos e as situações e as pessoas à minha volta, eu entendi que era melhor me preparar para o pior cenário. Porque às vezes eu tinha realmente que me preparar para esse pior cenário. Porque às vezes era realmente assim. Né? Ou mesmo eu entendi que eu devia ter o controle de todas as situações, porque só assim ia me livrar de situações muito ruins. E aí eu entendi que tinha que ser assim mesmo. Só que aí a gente vai precisar entender que essas crenças, elas não mais funcionam na sua totalidade. Que da forma como eu vejo a minha vida hoje, da forma como as coisas estão, eu entendo que não mais necessita ser dessa forma. E aí que vai existir a flexibilização cognitiva, que é uma coisa que a gente precisa muito trabalhar, né, para a gente conseguir entender e reestruturar essas crenças. Quer dizer, Dani, que uma crença ela é 100% ruim? Não. Claro que não. A gente tem crenças adaptativas, elas são muito boas, né? Pessoas que têm crenças religiosas e que é importante para elas e que serve, que não causa, inclusive, nenhum problema, nenhum prejuízo, é uma crença adaptativa, é uma crença boa. Mas não significa dizer que toda crença é ruim. Só que a gente tem algumas crenças que são desadaptativas. E principalmente sobre o comportamento alimentar, sobre a comida, sobre as coisas, a gente tem muitas crenças desadaptativas sobre isso. Então, perceba, olha o pensamento catastrófico. Se eu comer uma colher de doce, a moça disse assim, eu não comi nada. Eu fiquei assim, pensando, jamais deixaria de comer. Não deixaria ela sem comer um docinho, jamais. Né? Esse doce foi feito com tanto capricho. Mas ela trouxe assim de não comer nada. Não sei exatamente quais foram os pensamentos e as ideias que ela tinha sobre isso, mas é um ponto muito importante. Ah, ok, né? Exatamente. Aí a gente está falando de outra coisa. A gente não está falando de uma crença adaptativa. A gente está falando de uma condição de corpo, né? Perfeito. Mas esse ponto específico, né, da ideia de engordar, de não dar mais certo, de comigo não funciona, né, de comigo não acontece da forma como tem que acontecer, todo esse pensamento catastrófico vai gerar uma emoção. Se eu comer um pouco, me dá uma compulsão de vontade de comer mais. Ó, vamos lá, vamos entender isso. Justamente, Carol, muitas vezes por conta da crença, né? Porque você tem a ideia de que você não tem controle. Você tem a crença de que você não tem controle. Então, você não estabelece. A gente vai falar disso um pouco mais na frente, que é comportamento de segurança. Então, por isso eu nem chego lá.
né? Eu nem faço. Porque aí a gente chama isso de comportamento de segurança. Vocês vão entender mais na frente que o comportamento de segurança, ele alimenta a crença. Ou seja, ele diz para você assim, tá vendo? Tinha razão, né? Então, assim, o comportamento de segurança, ele vai trazer para você a ideia de, tá vendo? Você não pode mesmo ir para lugar nenhum, porque você não tem controle. Você só teve controle porque você não foi, tá? Então, isso é algo que a gente vai ver um pouquinho mais na frente, você vai entender melhor sobre isso. Deixa eu passar aqui. Aqui, exatamente aqui. Que é agora que eu vou falar sobre os comportamentos. Então, a gente falou ó, de três coisas. A gente falou de três coisas. Que a primeira é essa questão dos sintomas fisiológicos, né? De como seu corpo responde. Essa segunda instância aqui são os pensamentos, de como eu penso, e os pensamentos têm uma relação direta com as crenças, tá? De como eu penso e o que eu acredito sobre esses pensamentos. E agora os comportamentos. E muitas vezes os comportamentos de segurança que mantêm e aumentam a percepção distorcida. Trouxe um exemplo. Se eu for ao aniversário e comer mais do que devo. Tá, é uma pergunta, né? Se eu for para o aniversário e comer mais do que devo, e se eu engordar tudo novamente, e se eu não conseguir me controlar, né? Então tem aí. E aí o que acontece? Muitas vezes você decide não ir. Então nem lá eu vou. Então, o que acontece? Você aprendeu a ter o famigerado controle, né? Não, você não aprendeu. Você só se livrou da situação. Ou seja, todas as vezes que você tiver contato com aquilo, você já tem a crença de que você não tem controle. Então, certamente, o que vai acontecer? Você vai abrir a torneira e vai comer totalmente sem controle, né? Então, assim, se você decidir ir, o que pode acontecer? Caso você, de fato, passe da sua ideia de limite para aquele momento que você pode produzir, aí pode produzir culpa, né? A ponto de não conseguir seguir mais a dieta, inclusive de ficar com a ideia fixa de errei, já era, não tem jeito, comigo não funciona, né? Ou confirmar para você mesma a crença que para você nunca dá certo, que não funciona, mesmo que você tenha seguido a dieta em outros momentos. Então você pode ter feito tudo muito certinho em outros momentos. Aí você foi no aniversário, você tem uma ideia de que você não pode se expor. Você tem uma crença de que você não posso ver não, porque se eu ver eu não consigo comer. Não consigo parar de comer, eu não consigo ficar sem comer. Então, quando você começa a comer, ou seja, você já sabe que você acredita nisso mesmo, é uma crença, de novo, uma crença serve para dar previsibilidade, né? Só que aí você vai, come, e aí você não consegue, gera esse comportamento de compulsão, depois vem você se culpa, e isso pode, inclusive, cancelar o seu processo todinho. Como se você não conseguisse validar, né, nenhum tipo de outra questão. Diga, Gel. Não, Dani, isso daí é um problema grande, né? Porque é uma coisa que a gente pode trazer depois sobre a compulsão e sobre esses transtornos alimentares, né? E eu sempre falo que o transtorno alimentar não é só a pessoa chegar, por via de fato, enfiar o dedo na garganta e vomitar. Muitas vezes ela faz uso absurdo de diuréticos, de medicação laxativa, também é um tipo de transtorno alimentar. Mas o clássico no consultório, Dani, é assim: não coma arroz. Ah, eu como, é uma delícia. É a mesma coisa do docinho. Ah, eu vou comer o docinho, né? Então, sempre tem um clássico aqui no consultório. Eu não gosto de arroz. Por quê? Porque há um mito em que o arroz engorda. E aí eu sempre falo, me mostre uma pessoa que engordou 20, 30, 40 quilos comendo arroz. Então, o arroz é o clássico. A pessoa não come arroz, ela não come pão, mas ela, no fim de semana, ela bebe para cair e levanta para beber, né? Sim. E ela tem aquele paladar voltado muito para os alimentos gordurosos, né? E para os alimentos açucarados. Então, é uma pessoa que só quer comer lasanha, parmegiana, pudim, aquelas coisas gostosas, né? E assim, e aí, Dani, do ponto de vista, e eu sempre oriento assim, olha, você vai num aniversário hoje, você tem que aprender a se comportar nessas situações, porque vai vir outro carnaval, vai vir outra Páscoa, vai vir outro Dia das Mães, vai vir outro São João, então eu tenho algumas orientações. Beba, se hidrate bastante, mantenha certinho na dieta até próximo ir, antes de ir, não vá com fome, vá bem alimentado, mas do ponto de vista seu, Dani, do ponto de vista da psicóloga mesmo,
Você acha que essas orientações são boas ou pode sim vir dar mais gatilho para o paciente que tem aquele alimento que dá gatilhos para ele? Por exemplo, ele tem aquele sabor afetivo, então eu vou para casa da minha sogra, ela faz um pudim, igual Bia falou do doce de leite lá, que era feito com colher de pau, que não sei o que, na roça, aquela coisa, né? Enfim, e aí, assim, do seu ponto de vista, deixa eu baixar aqui, peraí. Do seu ponto de vista, você acha que essa conduta está certa ou não? Da maneira, pode dar mais gatilhos. Você já falou que não concorda, bom, eu acho que eu entendi isso, né? Que você não concorda da pessoa não evitar. E isso dela evitar os eventos, pelo que eu entendi, você não concorda. Eu também concordo com você, ela precisa aprender aí, e eu sempre brinco, se você deslizou naquele dia, tá tudo ótimo. Levanta, volta para a dieta no outro dia. Mas qual é a dica que você poderia dar, assim, Dani, para o pessoal? Vamos lá. Ó, tem exatamente isso que você falou. A ideia da evitação já é para todas as coisas. Vamos sair um pouquinho da alimentação, porque talvez aí fica mais claro e evidente. Então, se você tem medo de altura, como é que você vai superar o medo de altura se você não se expor à altura? Como é que você vai superar o medo de dirigir se você nunca vai pegar o carro? Então, não tem como a gente superar o medo se a gente não começar a se expor. Óbvio, e tá no meu último slide eu coloco isso aí. Tá muito relacionado a como essa exposição é feita. Então, a gente precisa ter muito cuidado, né, com essa exposição. Por quê? Se eu estou falando de situações aqui com a alimentação, muitas vezes a gente está falando de situações afetivas, de que me causam muito bem, né, comer aquela comida. É diferente de, por exemplo, a altura que me deixa muito mal, né? São extremos. Mas a gente está falando sempre de situações que a gente precisa ter cautela. Ou seja, é importante que você traga, né, essas recomendações. Ó, vai sair para um aniversário, se alimenta antes, se hidrate bastante, né? Traga, se você for colocar como normalmente tem no seu plano alimentar, né? Essa questão de refeição livre, então coloca isso dentro de uma refeição livre, dá essa possibilidade, de novo, de não ter medo, né? A ideia, sabe o que me fez lembrar? Logo lá atrás, acho que uns 4, 5 anos atrás, quando eu fiz o meu primeiro processo de reeducação assim, alimentar mesmo, eu me lembro que eu passei por uma fase de secar mesmo, eu queria emagrecer para depois ganhar massa. E aí eu passei por essa fase, né, perdi a quantidade de peso que eu precisava, e aí chegou na fase de ganhar massa. Ou seja, a fase que tem que comer para sair assim, né? Pelo nariz, pelo ouvido, nossa. E eu lembro que eu vinha de uma alimentação equilibrada. Ok, tinha dias de off, tinha dias tinha refeição livre. Funcionava, era ok. Só que aí, quando começou a vir muita comida, inclusive vir dias off, que eu tinha que comer um pouco mais calórico mesmo, eu comecei a ter medo. Porque eu não queria engordar de novo. Eu comecei a ter medo de comer. Né? E eu lembro que na época o nutricionista falava assim, confia no processo, né? Confia, vai dar certo, você está treinando, dá certo. Mas eu tinha muito medo, eu tinha muito medo. E essa questão do medo é exatamente isso, é a crença, porque se eu comer demais, eu vou engordar. Era essa a crença, né? Então, engordar eu não quero, eu quero ganhar massa. Só que a gente sabe que para ganhar massa você tem que comer bastante, né? Você tem que comer direcionado ali para poder fazer isso. Então, perceba, o seu direcionamento ele está correto. Você está dizendo para o seu paciente o quê? Né? Você tem medo de comer, você tem medo do aniversário, é para ir, né? Então, assim, entenda que você não tem como, de fato, evitar necessariamente todas as situações do tempo inteiro. Então, essa desse aniversário você consegue evitar, e que outra que você não vai conseguir? Às vezes é na sua casa, às vezes é a pessoa que está do seu lado, né? Então, assim, se você não tiver a ideia, né, clara do que você precisa fazer, de novo, trabalhar essa dimensão dos pensamentos e das crenças, isso vai ficar sempre sendo um monstro para você. Isso vai ficar sempre sendo algo que vai te atormentar hoje, amanhã, depois e sempre. Então, perceba, o comportamento de segurança, porque assim, ó, quando vem o pensamento, diz assim, ó, o pensamento, né? Se eu for no aniversário e comer mais, se eu for no aniversário e comer mais do que eu não devo, né? Mais do que eu devo comer, o que vai ser? Aí vem esse pensamento. Aí o que o comportamento de segurança faz? Então, nem lá eu vou. É melhor eu ficar aqui. Acabou.
Ou seja, quando eu não fui, eu não me expus àquilo e eu não comi, o que acontece? Qual a mensagem que eu estou mandando para o meu cérebro? Você tinha toda a razão. Eu não fui, não comi, deu certo. Você tinha toda a razão, estava tudo certo. Só que o que acontece? Aumenta cada vez mais o meu nível de ansiedade todas as vezes que eu chego perto de uma exposição como um aniversário, por exemplo, que tem tanta comida. E aí eu começo a ter medo. Eu começo a ter medo da comida. Eu começo a ter medo de me expor à comida. Porque eu tenho a ideia de que eu vou errar. Por quê? Porque lá atrás, na minha crença, lembra da crença? Eu tenho a ideia de que se eu me expor, eu vou errar. Se eu me expor essa quantidade de comida, não tem jeito, eu vou errar. Vai ser ruim. Então, eu preciso aprender a me relacionar com isso. Eu vou precisar quebrar esses paradigmas, né? Esses pressupostos, é o que a gente vai chamar de crenças intermediárias. Né? Tem todo um apanhado de crenças aí que a gente precisa entender. Por isso que eu costumo dizer para as pessoas assim, o processo terapêutico, por exemplo, ele não é um processo meramente de mudança de comportamento. Porque se fosse só isso, gente, qualquer pessoa ia falar assim, faz isso, faz aquilo, vai, muda isso, muda aquilo. Não é um processo meramente de mudança de comportamento, é uma mudança de crenças. É a forma como eu me relaciono com as coisas, né? Seja com os meus medos, com os traumas, com as minhas dificuldades, com as minhas facilidades também. Vamos pensar. Se você, Angélica, por exemplo, me chama para ir fazer um recital e tocar piano em algum lugar. Dani, vamos. A minha crença de que da minha capacidade ela é tão elevada que eu digo assim, tudo que eu faço bem. Por que não tocar piano? Vou. A chance de eu passar uma vergonha é muito grande, porque eu nunca nem peguei uma tecla de piano. Então você percebe que quando às vezes as pessoas falam assim, essa questão de autoestima, né? Autoestima é um conjunto de crenças. Então, quando a pessoa tem uma autoestima muito elevada, ou seja, ela tem crenças, né, um conjunto de crenças sobre ela mesma muito exagerado, ela tem uma leitura irreal da situação. Ela não consegue fazer uma leitura real de como ela é e de quais são as suas capacidades. Então, se você me chamar para isso, eu tenho que ter a clareza de que, Angélica, hoje eu não consigo. Quem sabe se um dia eu entrar numa aula de piano, né, produzir isso, pode ser que eu consiga um dia, não quer dizer que nunca, né? Mas hoje eu não tenho capacidade para isso, claramente. Da mesma forma, quando você está falando de alguém que se vê extremamente burro, por exemplo. Não, eu sou burro. Então tá. Vamos entender. Será que é mesmo? Você não consegue fazer nada, não tem nada que você tenha habilidade, não tem nada que você consiga fazer, porque às vezes, de novo, essa leitura está totalmente distorcida. Você está falando que você é burro porque você se comparou com uma pessoa que está fazendo uma coisa que você nunca fez, que você nunca se colocou para fazer, ou seja, você não desenvolveu a habilidade. Mas não quer dizer que se você desenvolver essa habilidade, você pode chegar lá. Então, percebe, as crenças, elas não são, né? A gente tem um padrão, né, de ideias sobre crença como se fosse sempre bom ou como se fosse sempre ruim. Não, não tem. É a forma como a gente se relaciona com elas. Então, é importante que a gente entenda exatamente isso. Com comida do mesmo jeito. Muitas vezes, aí, né, as pessoas que têm filhos, a gente não aprende a se relacionar tão bem assim com comida, não. Né? A gente não tem tão boas experiências assim. Tem muita coisa rolando, né? Infelizmente, nessa era de rede social, da gente ver, provavelmente você já deve ter visto, é que bate no urso, né? Bate no urso, e aí o urso, para o urso aceitar a comida, e aí a criança fica com medo e aceita a comida. Aquilo é terrível. Terrível. Porque assim, qual é o tipo de relação que você está criando com isso? De novo, isso é crença. A gente está construindo as crenças ali de que se eu não comer, eu vou ser agredido, que aquilo é uma agressão. Né? Então, assim, tem gente que comia com a sandália do lado da mesa. E isso tudo vai gerando crenças em nós e que vão produzir comportamentos disfuncionais. Então, por isso que é muito importante de perceber que a ansiedade, ela não é uma leitura meramente dos sintomas. Tem uma percepção, essa tríade aí entre o que eu penso, o que eu sinto e como eu me comporto. Tem essa tríade. A gente precisa sempre entender o que eu penso,
vai necessariamente produzir o que eu sinto e necessariamente produzir como eu me comporto. Então, se eu tenho um pensamento catastrófico, de novo, se eu tenho uma ideia catastrófica, eu vou trazer de novo outro exemplo saindo da alimentação. Tem um paciente, por exemplo, que a gente está trabalhando fobia, né, de carro, de viajar, de situações fóbicas mesmo. E aí a gente está falando de um nível de ansiedade mais elevado em que a gente chega na fobia, tá? Ela não consegue, toda vez que vai pegar a estrada, ela não consegue, né, entrar no carro porque ela tem uma ideia catastrófica de que o carro vai capotar, de que alguma coisa vai acontecer, e sempre cenários ruins, muito ruins. Então, as chances dela se expor é muito baixa, porque o nível fóbico é muito alto. Só que a gente não vai trabalhar em cima da não exposição. A gente vai precisar trabalhar até chegar na exposição. Então, por exemplo, né, antes de pegar a estrada, a gente precisa de sensibilizar o carro, a gente precisa trabalhar essa dimensão dos pensamentos, ter uma percepção clara e essa avaliação. Mas espera aí, deixa eu entender aqui, se eu tenho como, uma coisa que eu sempre trago assim, tem possibilidade de prever futuro? A gente tem essa possibilidade de prever futuro, mas no momento em que a gente está com pensamento catastrófico, é isso que a gente está fazendo. A gente sabe que não tem essa possibilidade. Eu brinco com os meus pacientes, estou cheia de pacientes que prevê futuro. Ninguém ainda até hoje me trouxe o nome da Mega Sena. Porque só prevê coisa ruim. Só prevê desastre. Então, a gente precisa ter essa clareza de que do jeito que eu penso, lembra, o cérebro é um grande projetor de realidade. Do jeito que eu penso, o meu corpo sente. Diga. Olha, eu de novo, gente. Olha só. Vou dar meu exemplo. Quem é meu paciente há mais tempo sabe que eu, na pandemia, desenvolvi ansiedade e começo de depressão, né? E aí, eu encontrei um anjo que me medicou, uma médica maravilhosa e tal, e ela me medicou logo de cara, porque eu costumo falar que eu estava no fundo do poço. Eu já era nutricionista e eu pesava 86 quilos, isso foi em 2021, né? E aí, quando eu voltei no retorno de 4 meses, 3 meses, eu não lembro, eu falei assim, Tamires, eu amei a medicação que você me passou, eu estou muito mais calma, porque eu cheguei num ponto que eu falei, pelo amor de Deus, me dá alguma coisa, porque senão eu vou ficar sem filho, sem marido, porque ninguém me suporta. Nem eu me suporto. E aí, Dani, e aí eu falei, olha, eu amei a medicação, eu estou muito mais calma, eu estou dormindo, eu estou perfeita, maravilhosa, e eu estou com muito medo da medicação parar de perder o efeito e eu voltar a ser como eu era. Ela falou assim, Angélica, isso também é um traço da sua ansiedade. Nem aconteceu o problema e você já está sofrendo com medo. Casa muito com isso que você está falando. Então, quando a pessoa chega aqui agoniada, afobada, avexada, querendo dar 3 tiros no ar, eu sempre falo, não tenha medo de tomar a medicação. E conforme foi, ela foi ajustando, né? E assim, hoje eu sou uma outra pessoa, e eu falo que foi uma maneira que Deus me usou, né? Para eu poder entender o meu paciente. Porque a gente vê muito falando assim, ah, é falta de Deus, eu faço que. Não, sabe? Então, às vezes a pessoa, ah, eu não quero tomar medicação. Vai tomar sim, porque teve muito estudo envolvido, tem muito profissional. Agora, foi a mudança de vida, né? Quando eu estou muito ansiosa, eu entro num trabalho absurdo. Eu quero trabalhar, trabalhar, trabalhar. Esse é a minha válvula, sabe, Dani? Sim. Eu não esqueço de Tamires falar isso. Isso daí é um traço da sua ansiedade. O problema nem aconteceu e você está com medo do medicação parar de fazer efeito e você ficar dependente. Então, eu sempre uso essa expressão também com o meu paciente. Casa demais com o que você está falando, né? E tem uma coisa, você tocou no ponto da medicação, eu acho que é importante, né? Muitas vezes tem muitos estigmas, né? Muitos rótulos em relação a isso, muitos medos, né? E, mais uma vez, que produzem cada vez mais sintoma, né? Eu vou trazer isso aí lá no meu fechamento, coloquei isso porque é muito importante de entender, e é justamente essa percepção, assim, você chegou à médica, né, num estágio onde o seu corpo tinha necessidade da medicação. Ele precisava dela. Por quê? Porque até mesmo para que você consiga, por exemplo, se colocar num processo terapêutico e conseguir
restabelecer todas essas alterações relacionadas às crenças, a conseguir perceber pensamentos, conseguir manejar a própria ansiedade, até para que você consiga fazer isso, sem essa regulação da medicação antes, muito provavelmente não, em um quadro muito agudo, como você está relatando. Então, Angélica, às vezes as pessoas costumam dizer assim, elas têm muitos receios, muitos medos em relação à questão medicamentosa. Ah, mas passar com psiquiatra, não pensar que eu tô doido. Enfim, tem todos os rótulos e os estigmas. O ano é 2024, né? A gente tá... Era para o carro estar voando, a gente está ainda com a ideia de que quem vai no psicólogo e no psiquiatra é doido, infelizmente. Mas é exatamente, né? Eu falo, loucura mesmo é ficar na dor. Não tem uma percepção mais alucinante do que essa, pra mim, sabendo que tem como cuidar, sabe? Sabendo que tem o que ser feito. E quando a coisa não tem mesmo que ser feito, ok, não tem. Mas quando tem algo para fazer, né? E essa percepção da junção dos dois tratamentos, do que é muito importante. Por quê? Porque a medicação ela não vai te ensinar a lidar com os pensamentos. Porque a medicação não vai reestruturar crenças. Se você não tiver os dois, né? Por isso que muitas pessoas, infelizmente, acontece de ficar muitos anos em uso de medicação, começa a não ter mais como fazer desmame, porque a pessoa não sabe lidar com aquilo. Ou seja, se tirar a sustentação química que ela tem, óbvio que as coisas vão retornar. É óbvio que vai retornar. Então, essa sustentação química ela é retirada quando já começa a se estabelecer um manejo assertivo em relação à ansiedade, e aí o médico entende, não, está na hora da gente fazer o exame, retirar, porque você já sabe lidar com isso. É a grande questão. Então, eu falo, as pessoas têm medo de coisas que elas não fazem a menor ideia, né? Na verdade. Então, né, eu falei assim, como eu disse, a aula em relação à ansiedade é algo que a gente poderia ficar aqui 3 dias conversando e eu ficaria assim, né? Se você me alimentasse, me desse água, eu tava aqui, ó, palco mesmo. Porque tem muito mesmo para ser dito. Eu tentei englobar um pouquinho mais aí nesse aspecto da alimentação, porque eu acho que é bem importante, né? Até porque a gente está falando sobre isso. Mas eu elenquei 4 pontos fundamentais, né? Para a gente conseguir estabelecer esse manejo. O primeiro de todos, e clichê, porque clichê só existe porque é verdade mesmo, né? É estilo de vida. Sono, alimentação, atividade física e maturidade emocional. Né? Gente, quando eu não gosto do termo inteligência emocional, eu acho que fica uma ideia de que umas pessoas têm, outras não gosto. A maturidade é uma coisa que a gente desenvolve. Né? Assim como a gente fica madura e a gente olha para trás e fala assim, nossa, como é que eu tomei aquela decisão? Olha como é que eu me vestia, olha o que eu fazia. Né? Em relação às nossas emoções, é do mesmo jeito. Chega uma fase da vida e quando você constrói, óbvio, né? Porque a gente tem pessoas, sei lá, 50, 60, 70 anos que não tem maturidade emocional. Então, não significa dizer que com a idade a gente constrói ela, não. A gente constrói ela quando a gente entende que precisa construir. Né? Então, esse ponto da maturidade emocional é um ponto muito importante, porque você vai saber nomear, reconhecer, né? Entender o que você faz com as suas emoções. Então, assim, tô triste como? Tô feliz como? Tô com raiva como? Tô ansiosa como? Você não sabe o que fazer com as suas emoções. Né? Você não sabe nem nomear elas, você não sabe nem o que sentir. Então, se está tendo esse tipo de comportamento, tem essa percepção clara de que você precisa de uma maturidade emocional aí, justamente para aprender a lidar com isso, né? E eu estou falando sobre alimentação, mas podia ser álcool, podia ser qualquer outro tipo de coisa, aquilo que a gente falou, essa autorregulação via coisas que não necessariamente nos ajudam, né? E um outro ponto que é bem polêmico, algumas pessoas querem me matar quando eu digo isso, que é normalizar a ansiedade. Por quê? Porque ela é normal. Né? Por que normalizar? Vamos pensar. Olha o que eu disse lá atrás. A ansiedade, ela não é algo que vai produzir para agredir o seu corpo. Muito pelo contrário. Né? A intenção clara da ansiedade é produzir um cuidado. Ele está produzindo um cuidado contra uma ameaça. A ideia é essa, eu estou produzindo um cuidado para esse corpo, é como se fosse alguém dizendo assim, ó, eu estou te mandando ficar em alerta, eu não estou contra você, eu estou a favor de você,
eu sou seu amigo. É como se a ansiedade estivesse dizendo isso. É um disparador de ameaças, ou seja, ele não vai causar um mal para você. Muitas vezes as pessoas têm medo, inclusive, fazem uma relação, será que eu posso infartar? Porque meu coração está batendo muito forte, né? Tem esses medos. Então, assim, não por conta da ansiedade, tá? Só se você tiver uma questão cardíaca. Mas por conta da ansiedade, não pode, tá? Então, é um disparador de ameaças, ou seja, a pessoa é quem vai te mostrar que existe, né, uma ameaça. Por que a gente precisa normalizar? Porque quanto mais você foca nos sintomas, quanto mais você presta atenção, meu coração não parou de bater, eu queria parar de sentir isso aqui de novo, para quê? Sabe? Quanto mais você foca nos sintomas, mais aumenta. Por quê? Porque seu corpo, de novo, interpreta, já veio uma interpretação distorcida e disparou sintomas fisiológicos. Lembra? Sei lá, qualquer tipo. Ou mesmo o seu sistema simpático, que já tem lá essa informação, que não teve nenhum tipo de situação gatilho, mas que você começou a sentir o coração acelerado. Ok, pode acontecer. Quanto mais você foca nos sintomas, mais a sua interpretação de risco aumenta. Se a sua interpretação de risco aumenta, seu corpo começa a preparar cada vez mais para lutar ou para fugir. Então, percebe, quanto mais você foca nos sintomas, quanto mais atenção você dá para os sintomas, mais medo você tem dos sintomas, pior fica a ansiedade, né? É como eu botei aí, é ruim, mas não é perigoso. É sempre uma reação que visa a sua segurança. Está sempre visando a sua segurança. Então, quando você disse assim, Angélica, você estava com os sintomas mais estáveis, aí você foi para a médica com medo da medicação parar de fazer efeito e de você voltar a sentir. O medo que você estava sentindo ia produzir mais sintomas. E ia deixar você mais ansiosa. Entende? Então, é esse foco que a gente dá muitas vezes para o medo, que vai aumentando cada vez mais a dimensão. Então, o que a gente precisa fazer com a ansiedade para aprender a manejar ela? Normalizar ela. Né? Então, assim, tá vindo, os sintomas já estão aqui. Eu já percebi que eu estou ansiosa. O que eu preciso fazer? Uma respiração, né? Tentar tirar o foco aqui desses pensamentos, entender como é que eu posso manejar eles, aprender esse manejo com os pensamentos, saber fazer essa avaliação, se eles são reais mesmo, se não são, se eu estou trazendo uma percepção catastrófica sobre isso, como é que eu estou me sentindo em relação a eles. Então, eu faço uma avaliação dos pensamentos. É diferente de tentar fugir deles. A mesma coisa quando eu digo assim, ó, o paciente diz assim, não, aí eu fiquei tentando pensar em uma outra coisa, eu fiquei tentando pensar em outra coisa, tentar me distrair, mas só aumentar. Eu falei, é óbvio, porque se eu te disser assim, não pensa numa cadeira, primeira coisa que vem no seu pensamento é uma cadeira. Então, quanto mais você quer fugir deles, mais intenso eles ficam. Então, é muito mais assertivo que eu começo a dizer assim, se a gente não pode com o inimigo, a gente junta-se a ele. Então, se eu não posso fugir dos pensamentos, uma coisa que as pessoas querem ter e não existe, tá? Uma coisa bem importante de entender aqui. Nós não temos possibilidade de controlar pensamento. Não controlamos. A gente maneja, né? Foi isso que eu botei, como manejar, porque não temos possibilidade de controlar. Então, quando eu consigo avaliar que esse meu pensamento ele é catastrófico e eu não sei se a realidade realmente é essa, quais são os indícios que eu tenho que vai ser assim mesmo, que vai ser dessa forma? Muitas vezes eu tenho muito mais indícios que me dão que não vai ser do que vai ser. Eu tenho muito mais, a realidade me mostra aqui, por A mais B, que eu não preciso ter medo disso, e eu tenho, né? Mas eu estou muito nessa dimensão dos pensamentos catastróficos. Então, quanto mais normalizar a ansiedade, menos ela vai ficar intensa, mais fácil você ter a possibilidade de manejar ela. Um outro é trabalhar no aumento da sua autoeficácia. Lembra do que eu disse lá? A ansiedade, ela você está tendo uma antecipação e você está se sentindo ineficaz para poder lidar com aquilo. Olha o que você falou, Angélica, você estava pensando que a medicação daqui a um tempo para de fazer efeito e eu não tenho um manejo disso. Ou seja, se você não tem manejo disso, né? Se você não sabe manejar isso, se você tem a sensação de que você não tem controle sobre aquilo, tem manejo sobre aquilo, então vai aumentar ainda mais seu nível de ansiedade. Então, quanto mais você tem eficácia, olha a questão da alimentação. Quanto mais eu me sinto eficiente, né, de dizer não quando eu entendo que eu não preciso,
que eu não quero comer nesse momento. Quanto mais eficiente eu me sinto, que eu lido com situações, eu vou ao aniversário, eu vou a uma situação que tem comida, e eu consigo estar lá, conversar com as pessoas, partilhar ali, já teve comido antes, e quanto mais eu tenho esse manejo, quanto mais a minha eficácia é grande em relação a isso, eu consigo me sentir mais segura e eu não vou ter a sensação de que eu vou perder o controle aqui a qualquer momento, né? Então, é conseguir buscar evidências da sua capacidade para lidar com problemas, com desafios, né? Então, aumentar essa sua autoeficácia. Ah, não, o Dani, eu tenho pouquíssima eficácia se eu for, né, numa festa e tiver muito doce. Eu tenho pouca eficácia, então vamos aumentar essa eficácia. A gente vai precisar aumentar a eficácia de lidar com isso, né? Que é justamente isso, assim, qual que é a ideia que você tem, né? Entenda até onde você pode ir, entenda exatamente quais são as suas crenças sobre isso, tem toda essa relação daquilo que a gente já falou, né? Então, aumentar a sua eficácia vai te trazer a sensação de segurança e vai diminuir essa projeção ansiosa. E quebrar o ciclo da evitação, aquilo que eu disse, né? Se expor de forma sucessiva ao que você tem receio, aos medos. Porque quanto mais a gente alimenta a evitação, ou seja, os comportamentos de segurança, mais eu mando mensagem para o meu corpo que ele estava certo, de que eu não posso ir mesmo não, né? De que eu não posso evitar. E quebrar esse ciclo de evitação entra numa coisa muito importante aí também, que é ter a percepção clara de que nós vamos errar, de que nós vamos acertar, de que não vai ser perfeito, de que o processo de ninguém é, né? Diminuir comparações, isso é triste, para diminuir nossa alta eficácia e nos manter no ciclo da evitação. Muitas vezes que a gente se compara com alguém, porque alguém falou isso, porque alguém trouxe alguma crítica, porque alguém trouxe alguma percepção. Então, isso vai nos mantendo dentro do ciclo da evitação. Então, assim, eu nem vou lá. Porque as pessoas vão começar a dizer assim, ih, não vai comer, ih, tá de dieta, ah, fulano não come, ah, agora não come mais nada, sai pros cantos e não come mais nada. Tem sempre quem julga, gente. Se você foi comer, vai ter quem vai te julgar. Se você foi disser que tá de dieta e não comer, vai ter quem vai te julgar. Vai ter sempre quem julga. Então, se você, exatamente isso, se você não trabalhar esse ponto da sua eficácia, e justamente nesse ponto da eficácia, a sua ideia, né, sobre quem você é e qual é o seu propósito, o que você está fazendo ali, as coisas vão continuar se retroalimentando, né? E a ansiedade só virando o que a gente chama da bolinha de neve, né? Que vai só aumentando, né? Aumentando, aumentando, aumentando. Então, essa foi, né, a minha explanação sobre a ansiedade. Eu quis linkar bastante com a alimentação, porque eu acho que é importante para a gente. Eu queria que, de novo, vocês saíssem daqui hoje sem dúvidas. Então, se tiver alguma dúvida, eu sei que o assunto é mais extenso, tem algumas nuances aí, gera alguns questionamentos na nossa cabeça, mas do que foi dito aqui em relação a essa questão da ansiedade, se ficou alguma coisa, eu não entendi muito isso, só questionar que aí a gente coloca, né, os pingos nos is mesmo. Bom, Dani, eu de novo, né? Eu sempre vou falar. Eu sempre gosto muito dos seus conteúdos, né? Ô, gente, já segue ela aí, viu? Tem muito conteúdo bacana. Ela posta a rotina, aquela coisa bem assim, alinhada, que é importante, né? Todo mundo tem que ter rotina, desde o bebezinho, né? Eu acho que quando você não tem rotina, você fica meio vendido e vê os pensamentos, e enfim. Eu sempre gosto muito dos seus conteúdos, Dani. Quando eu procurei alguém para entrar nesse projeto, eu falei, tem que ser alguém com foco no TCC, né? Tem que ter essa abordagem da terapia cognitivo-comportamental, né? E aí achei, logo o Dani aceitou, e foi, assim, uma coisa bem bacana. E, assim, é irretocável. Quem chegou agora, eu sei que vocês têm muita coisa para fazer, meninas, e vocês conseguiram só assistir o finalzinho da aula, né? Railda, Núbia, Eliane, chegou depois, e tantas outras que vão assistir depois a gravação, porque agora deu certinho gravar. Assistam mesmo, já entra no @ de Dani, e deixa, às vezes, alguma dúvida, ou sugestão de tema, gente, por exemplo, Verdade. né, compulsão alimentar, não sei, enfim, que veio na minha cabeça, né, sobre esses vícios, Dani,
Eu sempre falo do paciente bariátrico que ele tem que fazer a terapia, ele precisa fazer a terapia, porque senão aquela agoniação que ele tinha na comida vai se ramificar num vício de pornografia, de compras, de álcool, de drogas, ela vai se ramificar para outro lugar, né? Então, eu não sei se é uma ansiedade isso, né? Porque Dani pode colocar o termo melhor, mas eu sempre falo do paciente que ele tem aquelas emoções ali repreendidas, não sei. Então, isso é muito importante, né? Então, gente, se vocês estiverem assistindo a gravação ou aqui mesmo, quiserem já deixar sugestões ou dúvidas, pode jogar lá no grupo, ou me mandar, ou entrar no @ de Dani e já colocar, porque assim, toda vez é muito enriquecedor, né? Dani começou a falar de novo sobre estresse no começo lá, e assim, logo com 10 minutos eu tava até vontade de chorar já, né? Que a gente carrega tantos fardos pesados, e o que foi mais cirúrgico para mim sempre, eu nunca vou esquecer, a gente promove um ambiente sem estresse para todo mundo, porém, para a gente não. A gente está carregando aquele fardo pesado e a gente acha isso normal. Não, não é normal não, viu? Dani, eu só tenho que agradecer, viu? É sempre maravilhoso, maravilhoso mesmo, né? Você não dá o peixe pronto, você vai fazendo essa provocação na cabeça da gente, né? Que bom, essa é a intenção. De vez em quando vem uma vergonha alheia, de vez em quando vem um soco do estômago, né? E aí a gente faz cara de paisagem e tal, né? Enfim, mas é sempre maravilhoso mesmo. Eu só tenho que agradecer. Espero que a gente possa continuar o ano todo, que você tenha vaga na sua agenda para a gente fazer aí, pelo menos uma vez, né? E eu só tenho que agradecer. Alguém quer falar alguma coisa, gente? Que eu já falei demais. O pessoal tem que perder, né, a vergonha de novo. Vamos aumentar essa eficácia aí, né, de se expor, de falar também, de trazer as suas percepções, as suas dúvidas também, quando necessário, até porque a gente está no espaço para isso, né? Mas eu sou sempre muito grata em poder partilhar, como eu falei, é um assunto que eu posso passar aqui dias discorrendo, né, sobre isso, porque, de fato, é algo que eu gosto muito de estudar, de trabalhar, de partilhar com as pessoas, então é sempre muito gratificante poder vir falar. Eu acho que essa disseminação de uma saúde mental sem estigma, sem rótulos, descomplicada, é algo que a gente precisa fazer. A gente já teve um passado, infelizmente, muito cruel em relação à saúde mental, onde as pessoas sofriam, muito provavelmente, a maioria das vezes, por falta de informação. E hoje a gente está na era da informação. Então, que a gente tenha uma informação concisa, que a gente tenha uma informação de qualidade, que não seja qualquer tipo de informação também. E, de novo, aquela ideia que eu comecei falando lá no início, quando a gente sabe muito sobre alguma coisa, só porque está muito difundida. A ansiedade é um assunto, infelizmente, que está no meio disso aí, né, que as pessoas têm feito uma farofa muito grande em relação a isso, mas é importante entender que precisa, né, de manejo, de técnica, de que não é achismo, né, de que tem muito conteúdo por trás de toda intervenção com um profissional responsável. Então, ter esse cuidado, principalmente de vincular a sua saúde mental a qualquer tipo de pessoa que muitas vezes se intitula como terapeuta e não é profissional da área, né, não é psicólogo, por exemplo. Tenha muito cuidado com isso. Eu preciso trazer esse alerta, porque está cada vez mais comum. E isso, infelizmente, acaba produzindo ainda mais adoecimento. Né? Mas eu fico muito feliz por esse espaço, pela aula, espero que quem não assistiu, as meninas que vão assistir depois, né, que consigam aproveitar o conteúdo. Certinho, então, Dani. Obrigada, viu? E depois você olha lá com calma suas datas, horários, se você quiser colocar um outro dia que for melhor para você, tá? A gente já deixa combinado. E aí, gente, outra coisa, viu? Se vocês quiserem mandar as dúvidas e não quiser se identificar, né? Por N motivos, não tem problema não, viu? Eu mando a dúvida para a Dani, de repente ela faz um story ou responde lá no grupo também, que é aberto a mais pessoas, né? No Instagram. E aí pode mandar no anônimo mesmo, sabe? Porque a gente sabe que essas questões da infância são coisas assim, a Dani falando da saúde mental, né, e tal,
das coisas na infância, a gente sabe que na infância acontece muitos absurdos, né? Então, às vezes é alguma dúvida, algum problema que você trouxe, e você acha interessante fazer disso uma aula, tá? Que a gente coloca no anônimo, sem julgamento, porque eu sempre abro minha vida, né? Eu sempre comento dessa parte que eu tive, dessa situação de ansiedade, depressão na pandemia, de eu ter 86 quilos, e enfim, porque realmente é como igual vocês mesmo, sabe? Mas muito obrigada, viu, Dani? Amamos, Eu que maravilhoso. agradeço. Eu que agradeço mais uma vez. Uma boa noite para todas. Né? Qualquer necessidade, estou lá no grupo junto com vocês. Só me marcar lá, me sinalizar que a gente vai conversar.